Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou Denis Zanini. E eu sou a Pri Spencer. E hoje nós vamos debater o tema... Não existe empatia. Opa! Olha só, Será que não? temos polêmicas no ar. Mas amor, você publicou nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, esse post. E eu lembro que ao lê-lo, isso causou em mim, assim, muita curiosidade e reflexão. Conta mais pra gente como é que você chegou a essa conclusão, qual foi o desenvolvimento do seu raciocínio. Bom, acho que não foi só você, né, amor? Eu recebi algumas mensagens, né, principalmente mensagens particular, inbox, que a gente chama pelo Instagram, porque é uma afirmação que causa estranhamento, eu acho que a princípio, né? Não existe empatia. Opa, como assim, né? E tem até um certo quê de crueldade, né, de desumanização. Como assim não existe empatia? Sim. Porque afinal nós fomos ensinados, né, principalmente com relação à empatia, do ponto de vista de ser uma das principais virtudes das relações humanas. E aí você chega com essa afirmação que não existe empatia, então acho que vale, né, acho que aí é que está o ponto, precisa ser questionada. Mas a pergunta que eu te faço para a gente começar esse bate-papo, amor, partindo desse lugar que a empatia é se colocar no lugar do outro, se eu me colocar no teu lugar, onde é que você fica? Exato. Será que eu sou escanteado? Eu perco o meu lugar? Eu perco o meu posicionamento? Tem um ditado muito popular dos Estados Unidos, não sei se também em outros países de língua inglesa, que é o in your shoes, né? Ou em seus sapatos, que é você se colocar no lugar da outra pessoa. E quando você calça os sapatos da outra pessoa, você está dando os passos, está caminhando como ela caminha. Mas realmente, dessa forma como você coloca, dá a impressão que eu fico à margem, né? Você vem e ocupa o meu lugar. Se eu ocupo esse teu lugar, esse teu espaço, né? De novo, onde é que você fica? É como se eu estivesse colocando nesse lugar o meu modo de sentir, o meu modo de pensar, os meus valores, né? Os meus pensamentos. Então eu estou sobrepondo, né? Eu estou me colocando dentro desse espaço que seria teu. E aí eu utilizo muito a questão, muito o ponto de vista da psicanálise para falar um pouco dessa questão da empatia, né? Para não causar tanto estranhamento. Então eu trago ali uma base psicanalítica para conseguir explicar um pouquinho essa questão da não existência da empatia. Primeiro, né? A gente tem ali o Jacques Lacan, que foi um psicanalista francês. Ele coloca o seguinte: o outro não é perfeitamente, não é plenamente acessível. Então a gente não consegue acessar esse outro em total potencialidade. O outro não é a extensão de mim, né? É um território que não me pertence. E aí, partindo disso, a gente vai para a questão da escuta, né? Se eu, como psicanalista, por exemplo, se eu vou para esse lugar da empatia, de me colocar no lugar do outro, como é que eu vou escutar esse outro de uma forma verdadeira? Porque se eu estou ali num lugar neutro, então eu não posso me colocar no lugar do outro. Porque eu preciso escutar o que esse outro tem a dizer. Eu preciso estar aberta a todas as possibilidades, deixando de lado as minhas crenças, os meus valores, o que eu penso, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Né? Então a escuta, ela não se constrói na identificação. Muito pelo contrário, né? O panda tá passando aqui, gente. Às vezes eu olho que é ao vivo, né? Panda é nosso gatinho. Logo mais eu apresento para vocês. Então a escuta, ela não se constrói na identificação, é na diferença. E pra gente aceitar a diferença desse outro, eu acho que vale a gente se questionar um pouco sobre essa questão da empatia, né?
se colocar no lugar do outro. Mas e aí, como é que eu compreendo, né? Ou melhor, se eu me coloco no lugar do outro, eu compreendo muito rapidamente. Se eu compreendo muito rapidamente, eu não abro espaço para esse outro, para escutá-lo. Qual é, né? O que ele está trazendo para mim? Qual é a questão, né? Eu não escuto além da palavra. Claro que aí eu estou indo para o espaço clínico, né? Set analítico. Mas é muito paradoxal, né? A gente falar disso, porque talvez a gente vá até para um lugar que seja um pouco egoísta, né? Se eu me colocar no lugar desse outro. Acho que eu estou sendo um pouco repetitiva, né, amor? Sabe o que me vem agora? Aquela famosa frase de faça ao outro o que você quer que façam com você, ou dê ao outro aquilo que você gostaria de receber. Só que daí você parte da premissa de que o outro tem os mesmos valores, os mesmos gostos do que você. E daí acontece o que você já mencionou, é se colocar no lugar da outra pessoa, empurrando para fora. Então, quando você quer, digamos assim, ouvir a pessoa, agradá-la, compreendê-la, a gente tem que dar esse espaço, tem que dar vazão para que o outro se manifeste, né? E que não seja só você. E procure nessa escuta estar com os ouvidos bem abertos e receptivos para absorver aquilo que a pessoa realmente está pedindo. Se é apenas um desabafo, se é um abraço, se é ajuda no desenvolver de alguma tarefa, se é um conselho, né? Porque muita gente vem com conselhos engatilhados, né? Já estão ali na manga meia dúzia de orientações, de conselhos que a pessoa já usa como verdade absoluta, né? Porque você acha que esses conselhos que você vai dar para o outro é o que você usaria. Que aconteceram na sua vida, não na dela. Exato. Então, de repente, a pessoa fala assim, estou na dúvida se peço demissão ou não, porque eu estou muito infeliz no meu emprego. De repente, essa pessoa que está ouvindo teve experiências muito desagradáveis com relação a isso, quando ela pediu demissão e porventura não conseguiu recolocação, passou necessidade financeira. Então a tendência é que ela, sem elaborar, sem ter muita consciência, ela já indique, não faça isso. Sim. Porque vai acontecer isso e isso com você. Me ouça, da sua experiência. Me ouça porque isso aconteceu comigo. Ora, só que tem inúmeros outros exemplos de pessoas que tomaram essa decisão e acabaram se dando bem, acabaram se realizando, encontraram empregos e que conseguiram exercer algo que estivesse alinhado ao seu propósito, né? Se prepararam para fazer essa transição, não é? Fizeram reserva financeira, buscas no mercado, para finalmente tomar essa decisão. Então, não é porque aconteceu com você que vai acontecer com o outro. Então, tem também um quê de responsabilidade aí da pessoa que está ouvindo, ser responsável e procurar, se a pessoa realmente estiver pedindo conselho, a sua opinião, procurar pesar bem as palavras e a orientação que você vai dar, porque não é se aconteceu com você que vai se repetir com outra pessoa, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que é o ato de você reconhecer esse outro, né? Sem reduzi-lo. Sim. Sem traduzi-lo, melhor dizendo, né? Porque tentar traduzir o outro, né? Você não vai conseguir, de novo, né? Lacan disse, né, que o outro não é uma extensão de mim. Então o outro é um território que não me pertence. Então eu não tenho esse poder, né, de traduzi-lo. Então acho que o que vale também quando a gente pensa na empatia, talvez no lugar de questionar se colocar no lugar do outro é possível, para mim, aqui, Priscila, né? Para mim não é possível, mas, enfim, a gente deixa aberto porque também não somos donos da razão, a gente sempre fala isso, né, amor? E a ideia aqui é trazer vocês para pensar junto com a gente, né? Pensar coletivamente.
Mas eu acho que também a gente pode colocar aí também a nossa dificuldade em sustentar a alteridade, né? E aí, quando a gente fala de autoridade, a gente vai permear esse espaço de sustentação, de sustentar o silêncio, de sustentar esse lugar de escutar o outro, de abrir esse espaço, de estar presente, né? Eu acho que só assim a gente permite que o outro se coloque sem atravessá-lo. Não existe uma mesma situação, né? A mesma situação que, quando eu digo isso, então não existe uma situação igual, exatamente igual. O que eu vivi é diferente do que o Denis viveu, mesmo que a gente ache que seja a mesma coisa. Por quê? Não existe o mesmo sujeito. Então é impossível de se viver uma mesma experiência. Se é impossível de se viver uma mesma experiência, talvez também seja impossível se colocar no lugar do outro. Então é um nome bonito, né? A empatia, trazendo como definição essa questão socialmente aceita da gente se colocar no lugar do outro. Mas talvez, aí eu vou colocar de novo do ponto de vista da psicanálise, é teoricamente problemática, né? Essa questão da gente se colocar no lugar do outro, né? O que você acha, mãe? Eu fico aqui imaginando, se então não existe empatia, o que há no lugar? Qual o substituto? Ou como podemos ser empáticos sem a empatia? Excelente pergunta, ótima pergunta, né? Porque eu acho que de fato acho que de fato existe essa mobilização nossa, né, do ser humano diante do outro. Mas talvez não seja empatia. Aí eu vou vou colocar uma polêmica aqui. Olha, correndo até o risco de ser cancelada, né? Olha ali para aquela câmera. De novo, não somos donos da razão. Não somos donos da verdade, não somos donos da razão. Queremos apenas provocar a reflexão. Exatamente, é isso aí, amor. E de novo eu vou usar o meu embasamento dentro da psicanálise. Bom, se não existe empatia, o que a gente pode dizer que é esse movimento que a gente sente diante do outro, trazido como empatia? Eu posso colocar algumas possibilidades partindo aí do nosso querido Freud, né, do titio Freud. A primeira delas eu acho que pode ser a identificação, né, quando a gente se identifica com o outro. Isso pode ser comigo, eu já senti algo parecido, mas ainda é sobre você. Outra possibilidade, a projeção, quando você atribui algo que é seu, né, mas você projeta no outro, né? Muito comum quando a gente diz assim: eu sei exatamente o que você viveu, eu sei exatamente o que você está sentindo. Na verdade, não sabe. Sabe de nada, inocente. Você pode ter passado por uma experiência semelhante. Por exemplo, a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, só que a relação que você tem, que você tinha com seu pai e com sua mãe é diferente da outra pessoa, possivelmente com idades diferentes, com relacionamentos diferentes, com circunstâncias de morte diferentes, não é? Sim, é uma experiência diferente, né? É um sujeito diferente, é uma dor diferente. Não existe dor igual, né? E uma outra possibilidade, aí a gente pode até dizer que ela é mais ética, né, do que funcional, é a compaixão. Mas há uma diferença importante aí que a gente precisa colocar, né? Você não precisa ser o outro para sentir compaixão. Você reconhece o sofrimento, né? Você se mobiliza diante de um sofrimento, mas você não ocupa esse lugar. Então, você escuta, você acolhe, você se mobiliza, mas você não ocupa esse lugar.
de novo, né, repetindo o que a gente disse, o sujeito é diferente, a dor que ele sentiu não é igual à sua. Então acho que vale a pena a gente pensar nesses 3 pontos aí que eu coloquei. Claro, se vocês tiverem mais ideias, né, tiverem pensado em outros sentimentos ou outras possibilidades da gente trazer aí para permear esse significado ou significante de empatia, a gente também pode, estamos abertos à escuta, né? E por último, acho que também nem caberia colocar aqui a escuta da psicanálise, né? A escuta psicanalítica, que é o mais potente no meu caso, né? Eu não permeio esse lugar da empatia quando eu estou dentro do setting analítico, né? Priscila, você é muito fria, você não se comove, você... Não, absolutamente não é isso. Até porque eu acredito muito no vínculo, né? A gente chama de transferência esse movimento entre analista e paciente analisante. Então, há uma transferência ali, senão não acontece, né? Senão a análise não funciona. Mas, eu não me coloco nesse lugar da empatia. Claro que diante de alguns analisantes, eu sinto, me comovo, né? Eu sou um ser humano, mas não nesse lugar de ocupar o lugar desse outro. Porque aí, de novo, né? Eu acho que eu tiro esse espaço, e se eu tiro esse espaço desse outro, ocupar o lugar dele ou dela, então é como se eu estivesse anulando esse sujeito. E também acho que, reiterando o que você disse, né, o outro não é tão acessível quanto nós imaginamos. Por mais que seja alguém do nosso convívio, pessoas que conhecemos há anos, sempre tem ali uma essência, sempre tem o seu eu guardado que a gente não tem acesso. E acho que cabe também reiterar que não é desumanizar, não é não dar importância para a pessoa, né? É você saber que pode usar a compaixão em vez da empatia. É isso? Sim, acho que é isso, né? E talvez, né, o que a gente chama de empatia não seja realmente esse acesso ao outro, né? Mas seja mais uma experiência diante do outro. Acho que vale pensar nisso, né? Ou ainda, né? Não sentimos o outro, mas sentimos algo diante do outro. Interessante. Sentir o outro é algo muito, sei lá, transcendental, não sei, talvez a gente vá para uma outra vertente, um outro campo, né? Mas sentir realmente algo diante desse outro. Acho que sim, isso existe, a gente sabe que sim, mas não sei se de fato é a empatia, né? Também gostaria de ouvi-los com relação. Então fica aí a reflexão como lição de casa para todo mundo. Façam o dever porque a gente vai cobrar nota depois, tá? Valendo ponto, né? Valendo ponto no nosso próximo encontro. Então, nos aguarde no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, que em breve estaremos de volta com mais uma reflexão aqui para a gente pensar juntos, não é? Então vamos dar tchau nessa câmera aqui e vamos dar tchau nessa câmera aqui. Bye bye, até a próxima. Até o próximo Pensar a Dois.